Fala, meus amigos, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto realmente muito interessante, que são a forma de retirada dos escoramentos da nossa estrutura. Hoje eu vou trazer aqui dois tipos de estruturas, um em balanço e uma biapoiada. E nós vamos, além de falar dessa retirada do escoramento, a forma certa e tudo mais, nós vamos também analisar o que muda estruturalmente quando nós fazemos a retirada do escoramento de forma correta. E não, nós vamos analisar o diagrama de momento fletor e observar como a estrutura se comporta. Então, vamos dessa. Curtam esse vídeo e se inscrevam no canal, que é muito importante. Deixe aqui seu comentário também embaixo. Então, vamos começar. Nós temos aqui, então, uma estrutura biapoiada, tá? Então, nós temos aqui nosso pilar, temos aqui nosso cimbramento, nosso escoramento, e nós temos aqui a forma para a concretagem da nossa viga. Nós temos aqui a nossa estrutura biapoiada e nós temos aqui a nossa estrutura em balanço, tudo bem? Então vamos iniciar aqui. Nós vamos primeiro comentar sobre uma estrutura biapoiada, tudo bem? Então vamos entender aqui qual a sequência na forma de retirada do escoramento. Nós temos aqui o primeiro cenário. Qual é o primeiro cenário? Nós vamos fazer dois cenários na forma de retirada do nosso escoramento. O primeiro cenário é esse, que nós vamos retirar primeiro os escoramentos centrais, ou seja, nós estamos tirando aqui o escoramento central, observe. Depois nós retiramos os outros e por último retiramos os escoramentos nas extremidades da nossa viga, ou seja, próximo aos pilares. E agora nós temos o cenário 2. Qual é o cenário 2? Nós vamos retirar primeiro os escoramentos próximos aos pilares e depois nós vamos trazendo e deixando até o último escoramento, que é o escoramento central. Tudo bem? Agora nós vamos analisar estruturalmente como está se comportando a nossa estrutura com a retirada nesses dois cenários do nosso escoramento. Tudo bem? Nós vamos analisar aqui o diagrama, mais ou menos como estaria o nosso diagrama de momento fletor nesses dois cenários. Mas antes disso, eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Você quer saber como dimensionar uma escada de forma correta? Eu fiz um vídeo aqui explicando como faz isso. Então estou deixando nos cards aqui em cima. Basta você clicar que será redirecionado. Tudo bem? Então voltando aqui. Observe. No cenário 2, nós temos esse diagrama aqui de momento fletor. Observe o que acontece. Quando nós deixamos o nosso escoramento por último, o central, é isso que vai acontecer com o nosso diagrama de momento fletor. Observe. É como se tivéssemos um outro apoio aqui no centro da nossa viga. Ou seja, nós temos uma viga bem apoiada e nós, com esse escoramento central, nós teríamos mais um apoio. E observe como estaria o nosso diagrama de momento fletor. No nosso pilar até o nosso escoramento, nós teríamos aqui aquilo que foi projetado, nós teríamos aqui um momento positivo embaixo da nossa viga, e no ponto aqui do nosso escoramento, nós teríamos aqui um momento negativo exatamente nesse ponto aqui, tá? E no outro, do último pilar até o nosso escoramento, nós teríamos aqui novamente um momento positivo. E isso está errado. Isso prejudica a nossa estrutura. E digamos que seja uma carga alta da nossa viga que ela esteja suportando, esse ponto, né, de momento negativo aqui no nosso pilar, no nosso escoramento, perdão, pode prejudicar a nossa viga, porque ela está projetada para suportar o momento fletor positivo na sua parte aqui inferior. E nesse ponto de estar o escoramento, ele vai estar sofrendo um momento negativo. E isso pode causar fissurações e também pode prejudicar a nossa estrutura caso o momento essa viga esteja muito carregada. Pode vir até, no último caso, acontecer um colapso da nossa estrutura. Então, vamos ver o nosso cenário 1. Nosso cenário 1, a nossa viga deixando os escoramentos por último, aqueles próximos aos pilares. Nós temos aqui o nosso diagrama de momento fletor estando exatamente aquilo que foi projetado.
nós temos um momento fletor positivo na parte inferior da nossa viga, observe aqui. Então, dessa forma, do cenário 1, nós temos a nossa viga se comportando exatamente como ela foi projetada para ser, ou seja, com seu momento fletor na sua parte inferior da nossa viga. Então, nós estaríamos utilizando o cenário 1, essa é a forma correta. Nós tiramos primeiro o escoramento central e depois nós vamos retirando os próximos e por último aquele próximos aos pilares. Tudo bem? Essa é a forma correta. Agora nós vamos analisar a nossa estrutura de cenário, estrutura em balanço, tá? Nós temos uma viga em balanço e agora nós vamos analisar como vai ser a retirada dela nos dois cenários. E nós vamos analisar como vai ser o comportamento dessa estrutura e qual é a forma de retirada correta do escoramento da nossa estrutura. Caso você queira saber como faz para calcular a carga de uma caixa d'água sobre a laje, qual a carga que uma caixa d'água está tensionando a nossa laje, eu fiz um vídeo aqui explicando como faz para calcular a carga de uma caixa d'água sobre a laje. Estou deixando nos cards aqui em cima, tá? Então, voltando aqui, nós temos a nossa estrutura em balanço, tá? Nós temos a nossa viga em balanço, nós temos aqui a nossa forma para a concretagem da viga, o nosso cimbramento, escoramento e o nosso pilar. Tudo bem? Então, nós temos aqui qual a sequência na forma de retirada do escoramento. Vamos aqui o cenário 1. No cenário 1, nós vamos retirar primeiro o escoramento próximo ao pilar e nós vamos fazendo a retirada na sequência. Próximo, o próximo, até o nosso último escoramento ser até a ponta da nossa viga, entendeu? Então nós temos, por último, vai ficar o escoramento da ponta da nossa viga. E agora nós temos o cenário número 2. E qual é o cenário número 2? Nós vamos retirar primeiro o escoramento da extremidade da viga. Então nós tiramos aqui. Depois nós tiramos o próximo, o próximo, o próximo. E por último nós temos aqui o escoramento próximo ao pilar. Beleza? Entendido, né? Pronto. Então, finalizando aqui a nossa retirada. Então nós vamos analisar agora o diagrama de momento fletor nesses dois cenários. Observe no cenário número 1 que nós deixamos o último escoramento no limite da nossa viga, na parte do final em balanço. Observe como o diagrama de momento está aparecendo. Nós vamos ter aqui, no nosso ponto aqui do nosso pilar, nós vamos ter um momento negativo, tá? Aqui observe. E aí ele vai caindo e vai fazendo um momento fletor positivo na parte inferior da nossa viga. Por quê? Porque esse escoramento aqui na parte final da nossa viga, que está em balanço, esse escoramento na ponta da nossa viga, ela funciona como um apoio. Então essa estrutura estaria como se fosse biapoiada e ela não está, ela foi projetada para estar em balanço. Então essa viga aqui está sendo tracionada na parte inferior e como essa viga foi projetada para estar em balanço, ela não foi projetada para isso. Ela foi projetada para ter um carregamento negativo, para estar tracionando na parte superior da nossa viga, visto que ela está em balanço. E nesse cenário aqui é um grande problema, porque aí você está afetando a nossa estrutura. Essa estrutura não foi projetada para suportar os momentos positivos na viga, e sim momentos negativos na parte superior. Então, essa é uma forma errada de retirada do nosso escoramento. Agora vamos analisar o cenário número 2, que nós começamos retirando da ponta até a extremidade, até a proximidade, na verdade, do nosso pilar. E aí você observa o nosso diagrama de momento fletor. Observe aqui. Ele vai estar com momento negativo, ou seja, vai estar tracionando na parte superior. E observe que ele não vai ter momento positivo em nenhuma parte da viga. Ou seja, esse cenário aqui, o cenário número 2, ela traduz o que foi projetado
da nossa estrutura em balanço. Observe que essa forma de retirada, ela segue aquilo que foi projetado na nossa viga, da nossa estrutura. Ela está sofrendo um momento negativo na sua parte inferior, na sua parte superior, perdão. Então, essa forma de escoramento é a forma correta. Você retira da ponta do balanço e vai até a proximidade do nosso pilar. Assim, essa forma de retirada do escoramento, ela vai traduzir aquilo para que foi projetado a nossa viga. Ela vai estar de acordo com aquilo que foi projetado. Tudo bem? Então, eu trouxe para vocês aqui esses cenários aqui muito importante, que é essa parte do escoramento. Nós devemos se atentar a isso, porque mesmo essa estrutura sendo feita, calculada de forma extremamente correta, perfeita, mas se na hora da execução foi feito um escoramento, como nós mostramos aqui nesses dois cenários, se fizer de forma errada, pode estar trazendo um enorme problema para a nossa estrutura. Tudo bem? Então, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, que é muito importante, e deixe aqui também o seu comentário. Um grande abraço.